A lista de aulas da academia já sabe se atualizar sozinha. Mas ficou uma pergunta de fora. Quem coloca os dados ali dentro? E em que momento? Porque um componente não é uma foto. Ele nasce, entra na tela, muda várias vezes enquanto está ali. E um dia sai. Cada uma dessas etapas acontece num instante preciso. E o VU deixa você escrever código em cada um deles. Essa sequência tem nome: ciclo de vida. E os pontos onde você pode entrar nela se chamam ganchos, ou Life Cycle Hooks. A vantagem é parar de adivinhar. Você não fica tentando descobrir se o HTML já existe na tela ou se o dado já foi atualizado. Você declara o que deve acontecer em cada etapa e o Vue chama na hora certa. São vários ganchos. 3 resolvem o dia a dia. On Mounted, quando o componente entra. On Updated, quando ele muda. On Unmounted, quando ele sai. Começando pelo primeiro, o instante em que o componente acaba de chegar na tela. OnMounted executa quando o componente foi montado, ou seja, criado, processado pelo Vue e inserido no DOM. Nesse instante, o HTML dele já existe na tela e já pode ser acessado. É por isso que é aqui que buscar dados externos faz sentido. Na lista de aulas da academia, o array começa vazio. O componente monta, o onMounted executa, os dados chegam, e o Vue atualiza a lista automaticamente. É a reatividade da aula passada fazendo o trabalho. O dado mudou, a tela acompanhou. E antes disso? Antes de o componente montar, tentar acessar um elemento na tela ou depender de um dado externo pode simplesmente não funcionar. O componente ainda não está pronto. Montado, ele passa a viver. E viver, aqui, é mudar. OnUpdated executa toda vez que o componente é atualizado. Sempre que um dado reativo muda e o Vue re-renderiza o template, ele dispara. E a ordem importa. Ele executa depois. Quando o gancho roda, a tela já mostra o valor novo. No componente de inscrição, cada clique no botão tira uma vaga. O número muda na tela. E o OnUpdated dispara em seguida, já com o valor atualizado. Uma atenção aqui. Ele dispara para qualquer atualização do componente, não só para o dado que você tinha em mente. Se você precisa reagir a um dado específico, existem formas mais precisas de fazer isso, mais adiante no curso. Enquanto o componente está na tela, esse ciclo se repete, até o componente sair. OnUnmounted executa quando o componente é removido do DOM. O usuário navega para outra página ou uma condição VIF deixa de ser verdadeira, e o componente sai da árvore, exatamente como você viu na aula passada. Esse é o momento da limpeza. Cancelar temporizadores, encerrar conexões, remover listeners que você adicionou na mão. O banner de promoções mostra bem. No OnMounted, um set interval troca a mensagem a cada 3 segundos. Quando o componente sai da tela, o OnUnmounted chama Clear Interval, e o temporizador morre junto com ele. Sem essa linha, o intervalo continuaria rodando em segundo plano, com o componente já fora da tela. Memória consumida e comportamento imprevisível. Quem começa algo no OnMounted encerra no OnUnmounted. É um par, juntando as 3. OnMounted prepara, busca os dados, inicia os processos. OnUpdated reage às mudanças enquanto o componente está ativo. OnUnmounted encerra o que foi iniciado antes de o componente sair. Essa sequência vai aparecer o tempo todo no site da academia. Componentes que carregam ao abrir, que reagem enquanto estão visíveis e que saem sem deixar rastro. Saber em que momento cada gancho executa é o que faz o componente ser previsível.